estabelecidas. E que nós não podemos servir do jeito que queremos, não podemos viver com Deus fazendo aquilo que desejamos, mas nós precisamos servir ao Senhor e cumprir o propósito, conforme a vontade dEle. Então, queridos, o Senhor tem me sinalizado algumas coisas. O Senhor tem falado coisas profundas com a gente. De um novo tempo, de um novo ciclo. De um ciclo de crescimento. Então, quando Deus falou ao meu coração que nós vamos entrar no próximo ano do aniversário 12 do ministério, Ele tem falado de governo, Ele tem falado de crescimento, Ele tem falado de expansão. Só que quando nós nos assentamos com seriedade perante a palavra, as Escrituras, o crescimento, ele é bom, ele é verdadeiro da parte de Deus. Só que para crescer precisa ter maturidade. Para crescer, nós vamos sentir dores. Para crescer, nós precisamos ser podados, ajustados, alinhados. Porque nós não queremos crescer e ficar vistoso, mas não frutificar. Porque o crescimento verdadeiro é aquele que demonstra frutos. Amém? Não é só em números de pessoas, mas em número de transformação de caráter. Então, nem tudo que você vê resultado, você pode dizer que está crescendo. Tem pessoas que podem estar prosperando e não estar crescendo espiritualmente em Deus. Entenda que o crescimento requer de nós consciência de mudança de pensamento. Se nós não mudar, nós não vamos frutificar. E o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse próximo nível, essa próxima estação do ministério Aliançados com Deus. E Deus, Ele está sinalizando coisas aqui. E eu quero já iniciar uma série de mensagens sobre esse tema. Diga: o tempo do crescimento chegou. Diga assim: só vai crescer os maduros. Porque eu preciso amadurecer, porque senão eu não vou crescer conforme Deus quer que eu cresça. Existem palavras proféticas liberadas, Isaías 60, verso 22. E esse texto falou muito ao meu coração, porque Deus sinalizou coisas grandes. O pequeno se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, e na hora certa farei que isso aconteça. Só que tem algo que me chamou a atenção, porque Deus disse que Ele vai fazer o pequeno, porque está escrito aqui: o pequeno se tornará 1000. E Ele está dizendo aqui: e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Mas só que está escrito na hora certa. Porque muitas pessoas têm potencial, mas está se movimentando na hora errada. Tem gente que tem potencial, tem gente que tem uma palavra profética sobre ele, mas não está se movimentando no Kairos de Deus. O Kairos de Deus, o relógio de Deus, o tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o seu tempo. Tem coisas que estão determinadas que vão acontecer na tua vida, na tua família, na tua vida sentimental, pessoal, profissional. Mas é na hora certa de Deus. Pois a hora que chegar a hora de Deus, Ele tem pressa. Quando chegar o tempo de Deus, a Bíblia diz que Ele tem pressa. A Bíblia diz que na hora certa farei que isso aconteça. Então não adianta se apressar. Não tente crescer sem se alinhar.
Não tente crescer sem se limpar. Porque na hora certa Deus vai fazer acontecer de forma acelerada. Porque nós temos tantas palavras liberadas sobre nós. Nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a estudar, a ler, porque nós somos uma igreja bíblica. Nós pregamos Bíblia. Então preste atenção em uma coisa: por várias vezes Deus vai falar que é contigo, que você vai romper, que você vai vencer. Mas tudo tem uma hora, tem um tempo e tem um momento. E você tem que saber esperar. Porque a hora de Deus, Ele tem pressa. Na hora de Deus as coisas vão começar a acelerar. O que impede o crescimento? Diga: raízes adoecidas. Raízes adoecidas. Muitas vezes a árvore está bonita, mas debaixo da terra ela está apodrecida. Raízes superficiais impede crescimento. Quero que você entenda uma coisa: a falta de profundidade na palavra, diga, falta de profundidade na palavra gera raízes apodrecidas. Diga, a palavra está dizendo: eu creio, mas não me converto. Mas a palavra está dizendo. Você não vai ter discernimento do tempo de Deus, da hora de Deus. E você não vai conseguir ter êxito. Porque as coisas só vão se acelerar quando for o tempo e a hora de Deus. Mas como eu sou raso na palavra, todo raso na palavra, ele é emocional. Ele é fácil ser enganado. Qualquer profeta falso fala uma palavra e ele já sai aleluiado. Mas por que no outro dia ele não acontece nada? Você precisa ser profundo na palavra. Os profundos na palavra sabem esperar o tempo que a palavra está falando. É no tempo de Deus. E no tempo de Deus as coisas vão acelerar ao seu respeito. Quando chegar o tempo de Deus, você não vai precisar se esforçar. As coisas vão acontecer naturalmente. Porque é o tempo determinado. Então, raízes adoecidas, que é falta de profundidade na palavra, faz você não entender o kairós de Deus. Mas tem a segunda situação. Diga, ambientes, alianças e lugares que sugam as forças. Tem gente que tem uma palavra de Deus, mas ele está em ambientes que não tem temor a Deus. Alianças erradas com pessoas erradas. A palavra está dizendo, vai acontecer. Mas as alianças erradas estão dizendo, não vale a pena. Ambientes de murmuração, de caos. Ambientes perturbados. E tem muitas pessoas que estão trafegando nesses ambientes. Você vai estar sempre a um passo atrás da promessa. Você precisa entender que para crescer, muitas vezes, nós vamos ter que se isolar. Vamos ter que se afastar de algumas pessoas. Porque tem pessoas que só sabem sugar as nossas forças. Algumas alianças erradas. Que vão tentar cegar o teu entendimento para o tempo de Deus. Então entenda. A terceira situação. Diga, medo da poda. Diga, para crescer, precisa ser podado pela palavra. Tem gente que tem medo da poda.
O que seria a poda, apóstolo? A palavra de Deus. Todos os dias que você se assenta nesse lugar, ela vai vir com o cutelo de Deus e ela vai te limpar, ela vai te podar, ela vai te ferir. Porque para crescer precisa primeiro limpar. É o tempo da poda para crescer. Deus corta para liberar novos frutos. Deus está te limpando. O próprio Senhor disse: já estás limpo pela palavra que vos tenho falado? Em João capítulo 5, nós vamos ver sobre isso. Ele diz: já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos anunciado? Não tem como crescer se não tiver um tempo de poda. Porque Deus só vai fazer os novos frutos aparecer na sua vida se você se permitir ser limpo pela palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus, ela precisa te limpar. Você precisa romper com o que te prende, com o que te atrapalha. E aqui é algo muito pessoal. Só você sabe da sua vida particular. Você sabe o que está atrapalhando você crescer e romper. Qual é a área da tua vida que está estagnada por falta de obediência? Por falta de permitir a palavra de Deus falar ao teu coração. Nós temos a palavra. O Senhor disse que no tempo certo as coisas vão começar a acelerar. Você crê? Diga amém. Diga: no tempo de Deus vai acelerar o meu crescimento. Entenda que o Senhor está sinalizando, Isaías capítulo 54, versículo 2. O Senhor está dizendo a nós: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas. Diga: o poder de encher o ambiente, de encher as cisternas, de encher os cofres, vem de Deus, mas precisa da minha ação aqui embaixo. Eu preciso fazer alguma coisa. O problema é que nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer fazer absolutamente nada. Ele só quer que chegue até a Ele. Enquanto você está perdendo tempo com alianças erradas, tem pessoas que estão acreditando no propósito de Deus, que na hora de Deus, Ele vai abrir as comportas dos céus e vai encher a habitação que eu estou alongando. Só que tem aqui uma palavra, Ele diz: não o impeças. Queridos, presta atenção. Para de perder tempo com coisas bobas e inúteis. Tenha foco. Se você tem um sonho de algo grande, mas você está esperando esse algo grande chegar para depois você se organizar, não vai acontecer. Eu nunca me esqueço desse texto, que o pastor que me ganhou para Jesus, um dia ele ministrando, que ele tinha uma garagem pequena e ele queria algo grande. Ele construiu uma garagem grande, uma garagem enorme. Quando ele terminou de construir a garagem grande, o algo grande chegou para colocar na garagem. Primeiro você se organiza, depois você recebe. Mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem crescer, mas desse tipo: se Deus quiser, quando Ele me dar, quando Ele fizer, quando Ele liberar, aí eu vou começar a me mover. Isso é um ato de incredulidade. Incrédulos não podem crescer. Você tem que se mover. O meu sonho desde criança sempre foi casa grande. Casa grande. Casa grande.
Eu passava, quando eu comecei a trabalhar, eu passava assim, ó, num bairro que era só de rico, eu olhava só casas grandes, muitos carros na garagem. Com a minha estupidez, que não tinha muito conhecimento, eu ficava era brabo e achava que Deus era injusto. Por que ele tem tanto carro na garagem e uma casa tão grande, eu aqui andando de a pé e nem casa grande eu tenho? Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi que tudo é possível àquele que crê. O problema é que a gente que impede. Deus está dizendo, faz, alarga as tendas. Porque a hora que chegar o tempo de Deus, Deus vai acelerar e você vai estar desprovido, vai estar despercebido. Ou você não se lembra da viúva, que só tinha um pouquinho de azeite dentro de casa? E o profeta diz, vai e pega muitos vasos. Só cessou o azeite porque o vaso acabou. Entenda que Deus está chamando a gente para um algo grandioso que está para acontecer nesse lugar. Deus está nos chamando para algo maior. Versículo 3, a Bíblia diz, porque transbordarás para a direita e para... Então eu tenho que estar atento, eu preciso crescer para ambos os lados. O Senhor está dizendo, e aqui é algo profético, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se o quê? Agora, qual é as cidades que a sua posteridade vai possuir? Porque está escrito aqui, qual é a cidade? Cidades assoladas. No tempo de Deus, até aquilo que está acabado, aniquilado, Deus vai começar tudo de novo com você. Vai haver um grande mover de Deus, uma grande reconstrução a partir de você. Presta atenção. Só que tem uma coisa aqui, antes de colocar nessa terra, primeiro ele transborda. Diga, Deus vai me dar condição. Diga com fé, diga, vai me dar condição para restaurar, reformar, restabelecer lugares desacreditados. Preste atenção que há uma promessa. Às vezes eu olho para aquela chácara da igreja, aí eu fico pensando, gente, não tem nada aqui, só mata e areia. Aí Deus fala no meu coração, fica tranquilo, porque eu vou dar condição para fazer algo sobrenatural aqui. Deus, Ele está no controle de tudo, irmãos. Há um tempo de crescimento, há um ciclo novo que está se rompendo em nossa direção. Tem algo acontecendo nos céus. Tem decretos sendo liberados sobre aliançados com Deus. Nós não podemos nos contentar. Nós não podemos parar de acreditar. O crescimento existe poda. Se você não quer ser podado, você não cresce. Se você não quer ser alinhado, você não cresce. Se você não quer ser cobrado, você não cresce. Entenda isso. Em João capítulo 15, versículo 2. Olha o que o texto diz. João 15, versículo 2. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der. E o que ele faz? E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais. Você quer ficar parado, estagnado, ou você quer frutificar? Porque tem uma palavra para frutificar. A gente não quer, às vezes, ser incomodado. Não quer ser cobrado. Não quer ser limpo pela palavra. O que não dá fruto ocupa a terra inutilmente, está escrito na palavra.
Mas o que dá fruto precisa ser podado para dar mais fruto. Todas as vezes que há poda, há desconforto. Mas tem uma palavra liberada de crescimento. Tem uma palavra liberada para largar as tendas. Tem uma palavra liberada que Deus vai transbordar os nossos celeiros. Sabe qual é o problema? Tem muita gente religiosa. Está preso em doutrinas. E não presta atenção na palavra. Tem mais gente preocupada com o que não pode fazer do que com o que pode fazer. Quem anda na palavra não se preocupa. Sabe por quê? Porque a própria palavra alinha ele. Vamos nos preocupar com aquilo que é verdadeiro, que é importante. O texto está dizendo que Deus poda. Crescer é uma decisão diária. Diga crescer. É uma decisão pessoal, diária. É você. Não fique refém a um discurso. Não fique refém de uma palavra de encorajamento. Perdoa-me dizer aqui algo para você. Eu não quero ferir as suas crenças e nem naquilo que você acredita. Mas para de ficar refém de palavra de coach, motivacional. Porque se você for limpo pela palavra de Deus, você não vai precisar que ninguém fique massageando o teu ego. Se você for doutrinado na palavra de Deus, você não vai precisar que ninguém fique fazendo firulas para que você acredite, ou que alguém comece a dizer textos e palavras de sabedoria humana para mexer com o seu ego, para mexer com as suas emoções. Diga crescimento. É coisa séria. Não é para amadores, emotivos. Preste atenção. Para crescer tem que ter labuta. Para crescer tem que ter determinação. Tem que ter decisão. Você precisa ter foco. Ache aquilo que Deus te deu a petição para fazer. Começa a estudar, começa a mentalizar aquilo e começa a trabalhar dentro de você, porque Deus te chamou para ser. Entenda isso. Nós não podemos ser fracos. Nós estamos para entrar em um ciclo de crescimento nesse lugar. Por isso nós precisamos estar alinhados, ajustados na palavra de Deus, para que nós possamos dar frutos. Diga crescimento é um desígnio de Deus. Diga mais forte, diga crescimento é um desígnio de Deus. Diga é vontade de Deus, é querer de Deus. Que o teu povo cresça e prospera em tudo que eles vierem a fazer. Presta atenção. Desde o princípio, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Desde o princípio, a Bíblia diz que a ordem é: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e enchem, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre. É um desígnio de Deus. Diga, eu nasci para isso. Meu irmão, se os outros não querem, problema deles. Se alguém não acredita, problema. Eu nasci para arrebentar. E não para ficar sendo arrebentado, destruído. Eu nasci para construir. Eu nasci para influenciar. Eu nasci para fazer a diferença. Por isso que é uma decisão. Deus está falando conosco. Vocês têm que ampliar o espaço. Amplie as tendas. Deus está dizendo, mas nós estamos com as igrejas cheias de Tomé. Se não cair na conta, eu não acredito.
Eu tenho que pavimentar, querido. Estão entendendo? Esse lugar que nós estamos hoje não existia. Alguém teve que acreditar nessa terra. Alguém teve que vir para cá. Alguém teve que abrir estrada. Alguém teve que acreditar e colocar estacas. Alguém teve que crer na terra. Eu costumo dizer que nós já chegamos. Isso tudo já estava pronto. Nós só estamos aqui com a incumbência de melhorar o lugar e expandir. Mas nós precisamos transicionar nossa mente. Você só é limitado porque você colocou limitações. Destrava a sua mente. Saia desse campo de limitações que você mesmo estabeleceu. Abrace aquilo que é grande. Pegue, tome posse. Creia na palavra. Não tenha medo. Acredite. O problema é o medo. Mas e se não der certo? Quem falou que não vai dar? Quem falou? Porque se você estiver na direção de Deus, Deus já te garantiu que já deu certo. Só que no tempo dele, ele vai acelerar. Mas porque eu preciso fazer com que o projeto e o propósito de Deus na terra se cumpra. Você precisa se colocar na brecha. É um desígnio de Deus isso. Prosperidade, riqueza. Salmos 92, versículo 12. A Bíblia diz: os justos, o que vai acontecer com eles? Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro. Diga assim: o justo é aquele que não pratica justiça própria. Porque tem gente que não entende isso. Eu vou conversar com algumas pessoas, eles já vêm com esse discurso: porque eu sou justo. Será? Esse justo é aquele que vive da palavra e pratica a palavra, e que julga todas as coisas segundo o crivo de Deus. Vai haver um grande crescimento, nós vamos florescer. Só que há um tempo. Diga: o tempo de plantio, o tempo de colheita. Há um tempo. E no tempo certo Deus vai acelerar. O texto vai dizer para nós no versículo 13. Olha só. Plantado o quê? Plantados na casa, florescerão nos átrios. Diga: fora de Deus não há fruto, não há crescimento, não há expansão, não há derramamento de provisão. Tem que estar plantado na onde? Que tem gente que não quer, né? Ele está querendo estar plantado em outro lugar. Mas na hora que o calo aperta, ele sabe que na geladeira do pai tem alimento. Entende? Você precisa entender que você precisa estar plantado na casa do pai, na obediência e viver do Senhor. Diga: o Senhor está quebrando ciclos da minha vida de miséria. Diga assim: eu vou crescer mais, eu vou romper mais, eu vou prosperar mais, eu vou ter mais saúde, mais paz. Diga: tudo em Deus é conquistado por obediência, fidelidade. Diga: os céus responde à obediência. Não se contente. Apóstolo, meu sonho era comprar uma casa, comprei. E agora? Compre outra. Sabe qual é o nosso problema? É se contentar com pouco. Nós precisamos ter
aquilo que Deus garantiu para nós na cruz. Eu preciso que você entenda isso. É um tempo de romper, de crescer. Muitos querem crescer rapidamente e se esquece de ter raízes saudáveis. Queridos, eu conheço muitas pessoas que têm muito e não têm nada. Porque primeiro elas foram querer as coisas da terra. Aí depois que elas estão cheias de coisas da terra, e aí elas têm um vazio muito grande, e o que elas têm não consegue acessar a presença. Aí elas vão fazer o caminho inverso. É o mesmo que aquele que compra um veículo para depois tirar a habilitação. Vai ter problema, não vai? Por quê? Porque ter algo e não ter a segurança, e não ter a garantia de proteção, e de não ter a presença, é o mesmo que não ter nada. O crescimento precisa ter raízes profundas no conhecimento da palavra. Tudo que está sendo construído sem a presença se vai. Mas tudo que está sendo construído na presença, a presença protege. Deus, Ele vai proteger. Jeremias 17:7, a Bíblia diz: bendito o varão que confia no Senhor. Jeremias está dizendo aqui no capítulo 17, do versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, e que cuja presença é o quê? O Senhor. Versículo de número 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verde. E no ano, diga, o ano de sequidão, o ano da confusão, o ano do problema, o ano do conflito, o que acontece? O que acontece? Se você está no Senhor e chegar os tempos difíceis, você está seguro. Porque você tem raízes. Você está enraizado, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa. Sabe o que é essas fadigas aí? As ansiedades, as depressões, as preocupações. Diga, o mundo inteiro está em uma guerra. Diga, direitas e esquerdas. Diga assim, eu estou no céu. Está uma guerra. As pessoas dizem assim, ixi, se não dá isso, vai virar isso. O outro diz, se virar isso, vai virar aquilo. E eu digo, eu não me importo, porque eu sei o que vai virar na minha vida. Meu irmão, chegou um tempo de mudar de fase. Chegou um tempo de crescimento. Chegou um tempo que não depende de nada. Não depende de coisas aqui da terra. Depende do céu. Mas o Senhor não se preocupa. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. E tem coisas que nós estamos passando porque foram provocados isso. Entende uma coisa? Se todo mundo brigasse por Jesus, como eu vejo as brigas por aí, se todo mundo sentasse para debater Bíblia, como eu vejo muitos debates por aí, nós precisamos abrir a nossa mente. Senão nós vamos ficar presos em um sistema falido. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo estratégia. Diga estratégia. Nós já temos uma palavra.
no tempo da fadiga, no tempo da escassez, no tempo da sequidão, no tempo da perseguição. A Bíblia diz que as nossas raízes foram plantadas à beira do ribeiro. Nós estamos plantados na casa do Senhor e ao Senhor nós devemos satisfação. Nós vamos crescer, nós vamos romper. Se concentra, porque está virando um ciclo na sua vida hoje. Nós estamos entrando num tempo de prosperidade. É Ele que está dizendo: vai chegar o dia mau, mas nós não vamos nos incomodar. Quantos estão crendo nisso? Diga amém. Jesus é verdadeiro ou é mentiroso? Jesus fala a verdade, sim ou não? A Bíblia diz aqui que Jesus tem uma palavra para nós nessa noite. João capítulo 15, versículo 5. Presta atenção. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito fruto. Porque sem mim, nada. Meu irmão, você pode perder todo mundo, você só não pode perder Jesus. Você pode quebrar aliança com meio mundo de gente, você só não pode quebrar aliança com Jesus. Porque Ele está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nós estamos entrando nesse ciclo. Ah, porque eu estou magoado, eu estou chateado. Ah, porque eu magoei. Meu irmão, precisa crescer. É tempo de crescimento. E tempo de crescimento requer crentes maduros. Nós não podemos ficar, perde tempo aí com coisinhas bobas. O próprio Cristo está dizendo: se vocês não estiverem em mim, não tem o que fazer. Mas se você estiver em mim, você vai arrebentar, você vai prosperar. Porque você está plantado nele. É nele. No próximo versículo a Bíblia diz assim, queridos: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o que mais? E os colhe e é lançado. Está vendo a importância de estar em Cristo? Porque imagina você, se você identifica que tem ali uma parte daquela árvore que não frutifica, está seca, não serve para mais nada, o que você vai fazer? Você corta. Sabe por que você tem que cortar? Porque esse trem seco aqui rouba a energia daquilo que precisa frutificar. Por que se poda uma árvore? Porque esses galhos infrutíferos, eles roubam a energia, o alimento daqueles galhos que era para romper, para crescer. Por isso que não pode fazer aliança com qualquer coisa ou com qualquer pessoa. Não pode andar em qualquer ambiente. Você já se sentiu esgotado em se assentar com alguma pessoa em alguma vez na sua vida? Já ou não? Aí você fala: meu Deus, sugou todas as minhas energias. Quem é esse tipo de gente? Agora presta atenção. Diga assim, ó: ambos os galhos estavam em Jesus. Não é interessante isso? Por que um dá fruto e o outro não? Porque frutificar, escuta isso, frutificar é uma decisão sua. A palavra de Deus está sendo pregada aqui há 11 anos. Tem pessoas que estão pegando a palavra, mesmo passando dificuldade, mesmo passando por tribulações, eles estão pegando a palavra, crendo na palavra, se firmando na palavra. Vai chegar uma hora que Deus vai acelerar a grande colheita. Agora tem gente que pega a palavra, mas logo se desfaz dela. Não coloca em prática. E o texto é claro, versículo 7, a Bíblia diz, queridos, para a amada igreja: se vocês estiverem em mim, as minhas. Aqui, ele está falando sobre a palavra.
uma fundamentação bíblica, uma fundamentação na palavra. É isso que te sustenta. A palavra é o adubo que você precisa para você dar fruto. Nós vamos entrar nesse tempo de grande rompimento, de colheita. Sabe por que alguns não têm coragem de abraçar as coisas grandes? Porque ele não tem confiança na palavra. Será que vai dar certo? Vai. Vai dar certo. O será anula a fé. A dúvida anula a fé. Eu vou conseguir, eu vou romper. Sabe qual é o problema? É que você toma uma decisão. E depois que você toma a decisão, começa a surgir problemas, não é isso? Eu fico pensando. Às vezes eu converso com algumas pessoas. E eles falam assim para mim: eu quero ser empresário. Eu já fui empresário. Aí eu falo: você quer ser empresário? Eu quero ser dono do meu negócio. Porque, não quero mais, não vou aguentar mais trabalhar para ninguém. Chega! Ele não está aguentando os problemas lá sendo funcionário. E mal sabe ele que para ser patrão ele tem que ter mais garra. Porque o patrão trabalha muito mais do que funcionário. As pessoas, elas não entendem isso. Porque trabalho não é só o braço. Tem alguém por trás daquilo tudo lá. Tem gente levantando de madrugada. Tem gente perdendo noite de sono. Então entende os desafios. Para prosperar tem que ter coragem. Para viver na palavra tem que ter coragem. Meu irmão, quem não quer ter problema, infelizmente, não vai encontrar lugar de conforto. Porque o lugar que não tem problema é céu. Igreja tem problema, diga: igreja tem problema. Tem gente boa, tem gente chata, tem gente boa pagadora, tem gente mal pagador. Diga: a igreja tem problema. Não é assim? Tem gente que sorri, tem gente que não sorri. Tem gente que abraça e tem gente que não abraça. Tem gente que fala bom dia, tem gente que não fala nada. Tem gente que fala paz do Senhor. Tem gente que só levanta o dedinho e fala assim: tudo bem? E tudo bem. O que importa é que todo mundo está reunido para um propósito: receber a palavra, para fazer a palavra acontecer na sua vida. Entenda. Nós precisamos crescer, diga crescer. Para crescer não pode ser motivo. Ai, não falou comigo, e daí? Está entendendo? A palavra precisa limpar a gente, curar a gente. Tem algo maior em jogo. Tem algo maior e melhor do que esse ego nosso. Tem algo acontecendo no mundo espiritual agora. Deus está trabalhando agora, você crê nisso? Deus está dizendo que nós vamos virar o ciclo, que nós vamos ver um novo tempo, você acredita nisso? Querido, se Deus quisesse dar pouco, Ele não falava tanto que Ele quer transbordar. O que mais Deus fala é transbordar. Jesus diz: eu vim para que tenha vida e vida abundante. Diga: vida miserável não, é abundância. Eu quero que você entenda o que nós vamos viver. Ano 12, ano de governo. Ano de domínio. Ano de crescimento em todas as áreas da sua vida. Mas se controla, meu irmão. Se controla. Se controla. Você só não vai mais longe porque você, em muitas situações e momentos da sua vida, você está descontrolado. Se controla. Tenha foco. Porque vai acontecer nessa igreja coisas grandiosas.
Sabe o que Deus... Eu quero falar algo com você aqui. Em Malaquias capítulo 10. Quase a gente não usa esses textos mais aqui, né? Mas tem uma promessa em Malaquias capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Agora que eu quero pegar você aqui, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas, e não derramar sobre vocês bênção tal, que dela vos advenha. Diga assim, ó, celeiros cheios. É promessa de Deus. Por que está vazio? Por que está vazio? Porque celeiros cheios é promessa de Deus. Coloca na CF para mim esse texto. Celeiros cheios. Por isso que ele falou para largar as tendas. Vai chegar. Diga, está chegando. Celeiros cheios. O próprio Deus está dizendo: trazeis todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas, e não derramar sobre vocês uma bênção tal, até que não haja lugar. Repita isso, é profético, diga assim, ó: não vai haver lugar o suficiente para guardar tudo que Deus está trazendo. Se você não transicionar a mente, não vai acontecer nada. Você está vendo que é uma promessa de transbordar? Não vai haver lugar. Aí eu fico pensando: Deus, se o Senhor está falando que nós estamos virando um ciclo, e que esse próximo ano, que é os começos desses últimos meses, que falta aí 3 meses e meio para terminar o ano, é isso? E Deus já está adiantando. Aí eu falei: uau, eu entendi, Senhor, porque está chegando o tempo do Senhor. E Ele disse que quando chegar o tempo dele, Ele vai acelerar. Ele está acelerando. É isso que eu estou entendendo. Deus está acelerando os processos. Vai chegar o tempo de um grande mover de Deus. Deus está acelerando. Por isso que Deus está nos cobrando. Os celeiros vão se encher.